Saudade de vocês. Quem estava com saudade de mim? Não vale mentir, hein? Não vale mentir, porque a mentira não é de Deus. A glória a Deus. Ei, Felipe, saudade de vocês. Vamos ficar de pé, gente? Trava o abdômen, né, André? Como eu sempre ensino. Trava, levanta. Já tinha esquecido? Não pode, gente. Tudo bem que você está entregando que não está indo para a academia, mas... Ah, eu é que não estou. Amém? Vamos orar. Pai, obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada porque é noite de Santa Ceia. Tivemos uma semana de bênção, Pai, de jejum, de madrugadas em oração. Nós somos gratos a Ti, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Senhor, eu peço a Ti que não seja eu, que eu desapareça e o Senhor tome a frente, fale conosco. Reforce em nós aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. É o que eu te peço, te clamo, em nome de Jesus. Que todo espírito de distração, seja celular, seja preocupações, seja o que for, seja repreendido agora, proibido em nome de Jesus. Guarda e abençoa nossas crianças que estão ali no cultão delas, que venham crescer em sabedoria, entendimento, compreensão com a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Podem sentar. Eu vou falar sobre o invisível que governa o visível nessa noite. 2 Coríntios 4:18. Está aí na tela? 2 Coríntios 4:18. Já foi. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Gente, há um princípio que a gente não pode desprezar. O mundo espiritual governa o mundo natural. Isso é uma das verdades mais profundas da Bíblia. A nossa vida visível, tudo que a gente contempla aqui, que a gente toca, que a gente vê, as nossas decisões, a nossa saúde, as nossas finanças, os nossos relacionamentos, é, em grande parte, um reflexo do que é cultivado na nossa vida invisível, na nossa comunhão com Deus, na nossa fé, na nossa oração, naquela nossa vida com Deus, naquilo que a gente permite habitar na nossa mente e no nosso coração. E a Bíblia relata da separação geográfica entre Ló e Abraão. Logo no capítulo de Gênesis, ele fala dessa experiência. Então, quando chegou esse momento de Abraão e Ló se separarem, as escolhas lhes deram destinos muito antagônicos. Eles eram pessoas que conviviam juntos, que andavam juntos, que viviam juntos, mas o final deles foi muito distinto. Gênesis 13, a partir do verso 8 até o verso 12, diz assim: Então Abraão disse a Ló: Não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Então Ló viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. A Bíblia diz que Ló olhou para as campinas do Jordão e viram que eram boas, bem regadas, atraentes. Olhou assim,
a Bíblia fala que dizia ali que era como o jardim do Senhor, que era aprazível, que era lindo, que era apetitoso. E Abraão, gente, pelas questões culturais, ele tinha o direito legal de escolher, primeiro, pela idade, pelas questões culturais, ele tinha prioridade na escolha do lado que ele iria, a terra que ele iria. Mas apesar desse direito legal e cultural dele de escolher primeiro, ele deixou Ló escolher. E sabe o que aconteceu? Ele ficou com o que restou. Ele ficou com o resto da escolha de Ló. Gente, ele não brigou por terras, por espaços, e não é porque ele era passivo, porque ele era bobo, porque ele não sabia fazer negócio, não, porque ele não sabia escolher, mas era Dosvan, porque ele não dependia de terras produtivas. Ele não dependia daquilo que estava posto aos olhos dele, da qualidade da terra, do campo frutífero, ele não dependia de nada disso. Ele só dependia da fidelidade de Deus. Era a única coisa que ele dependia. Deus mandou ele erguer os olhos e falou assim para Abraão: olha, eu vou te abençoar para todo lado. Eu vou te abençoar de todas as maneiras. Coloca aí Gênesis 13, 14 e 15. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Ló, ele decidiu por uma avaliação natural. Ele viu as terras, achou boa, foi na ambição, falou: vou plantar, vou crescer, vou prosperar, vou ser maior ainda, e vou lá para Sodoma, que é o melhor lugar. Quem entende de terras, como Itamar, como Filipe, deixa eu ver quem mais, né? Tem aquela leitura do que vai ser produtivo, não é isso? Tem uma leitura do que vai dar dinheiro, do que vai dar bom. E Ló foi por essa escolha natural. O que parecia lucro natural, gente, isso é um alerta para nós. Se tornou uma falência espiritual e física. Ló, ele perdeu todos os seus bens, perdeu a sua família e terminou em uma caverna. Observem algo. Ló e Abraão se separaram em tese, porque os dois já eram muito ricos, muito prósperos, já tinham muitas coisas, e os pastores deles estavam em conflitos. Os pastores, os funcionários deles, os times deles estavam em conflitos. E eles não estavam mais se dando bem. Então, eles chegaram e falaram: ó, tá dando ruim aqui, tá dando confusão nos times, né, Marli? E aí, fez o seguinte: Paulo para cá, João para lá, e vamos, todo mundo já está rico aqui, vamos separar as terras. Como uma ação estratégica, mas essa separação culminou no quê? Numa falência de Ló. A Bíblia fala em Gênesis 19, 29 e 30. Olha só. Quando Deus arrasou as cidades da planície. O que eram as cidades da planície, gente? Exatamente as áreas, as terras das quais Ló tinha ido. Lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Até para salvar Ló da destruição. A Bíblia fala que Deus se lembrou de Abraão. Não foi de Ló. Gente, olha como a cobiça é algo tenebroso. A Bíblia fala que na hora que todo mundo conhece a história de Sodoma e Gomorra, que foi destruída pelo fogo. Amém? E a Bíblia fala que olha só, vou ler de novo. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Ló partiu de Zoar com as suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas.
porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e as suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. Olha o que é aliança com Deus. Olha o que é intimidade e relacionamento com Deus. Ló fez a escolha daquilo que parecia mais produtivo. Abraão ficou com o resto da escolha de Ló. Ló, na hora que veio a destruição da cidade que Ló estava, a Bíblia fala que Deus se lembrou, foi de Abraão, não foi de Ló para tirar ele. Olha que coisa tremenda. Abraão se tornou pai de nações, próspero, guardado, bendito. Até hoje, o nome de Abraão é sinônimo de crescimento, de prosperidade, daquilo que dá certo. A estabilidade natural de Abraão foi resultado de um alinhamento dele com Deus. Gente, quantas pessoas a gente vê começando tão bem, herdando, sendo rico. Quantas pessoas sentam para conversar com você do que eles tinham, do que eles viveram, do nível de prosperidade. Quantas pessoas? Passa-se um tempo, você ouve apenas histórias do passado, porque a atualidade deles é um desastre. Porque aquilo que foi, construído, não foi numa terra boa, foi na areia. E esse texto, ele me chama muita atenção, ele tem muito princípio forte. O conflito de espaço entre os pastores de Abraão e Ló não foi uma crise puramente geográfica ou econômica, não. Mas foi um fechamento de ciclo. Deus fechou um ciclo lá, entre os dois, porque Deus queria começar algo novo na vida de Abraão e abrir um novo ciclo de cumprimento de promessas na vida de Abraão. Amados, Deus fecha ciclos. E muitas vezes a gente pensa assim, eu não suportaria fechar esse ciclo, esse relacionamento, essa pessoa, essa vida, eu não suportaria isso, mas muitas vezes é necessário esse fechamento de ciclo para que aquilo que é prometido para a sua vida comece a valer. São processos de tempo na vida. Olha, com certeza tem uma palavra de Deus nisso para algumas pessoas aqui, porque isso não está na minha ministração, mas eu estou sentindo muito claro de falar. Abraão só começou a viver a promessa quando ele fechou ciclos. Talvez você tenha feito alianças e pactos errados no passado, que comprometeram o seu presente, vão comprometer o seu futuro. Vão comprometer. Fechamento de ciclo é fácil? Não. Nunca foi e nunca será. Fechamento de ciclo é algo muito difícil. E esse texto nos mostra que qualquer que seja a escolha que nós fazemos, baseados apenas naquilo que estamos vendo, é temerária. Mas as que fazemos baseadas em princípios espirituais são determinantemente para a vitória. E normalmente essas escolhas aqui, baseadas em princípios que Deus estabelece, são difíceis. Eu quero dizer essa realidade aqui, são difíceis. Essas escolhas cortam na carne. Essas escolhas é como arrancar algo de você. E muitas vezes nós tentamos resolver vários problemas que surgem na nossa vida, em casamentos, finanças, saúde, em várias áreas, como com ferramentas naturais. Mas a Bíblia ela nos fala, nos mostra que a raiz da maioria das crises humanas que nós temos, pense você em alguma crise que você está vivendo, ou então que você viveu. A maioria das crises humanas que nós enfrentamos, ela nasce na esfera espiritual. A maioria, absoluta. Eu quero falar uma frase para vocês não esquecerem. A vida natural é palco. A vida espiritual é bastidores. O bastidor determina o que vai ter no palco. O que você vai assistir no palco. O bastidor determina o palco.
sobrenatural determina o natural. Quantas guerras espirituais nós já tivemos que enfrentar? Quantas guerras? Quantos problemas que nós olhamos assim, a gente olhava para um lado, olhava para o outro, não via solução. Quanta situação que nós precisamos orar, que eu ficava assim orando, Senhor, me mostra a saída disso aqui. Me mostra como resolver. Isso aqui está além das minhas forças. Está além da minha influência, está além do meu conhecimento, está além da minha sabedoria. Quem já viveu um processo desse? De você olhar e falar, isso aqui está além de tudo que eu posso imaginar. E eu preciso realmente entender de Deus aonde está a solução. Isso são guerras espirituais que nós precisamos viver. Há pessoas que convivem com maldição, que são inteligentes, que são dedicados, que são trabalhadores, mas é um ciclo assim, vai, cai. Vai, cai. Cai. Não tem resposta natural isso. Isso não tem explicação natural. Isso, com certeza, tem uma explicação espiritual. E você tem que se debruçar, entender por que isso está acontecendo. E esse texto de Gênesis que nós lemos, ele ilustra essa verdade. Eles viram suas realidades físicas mudarem drasticamente por causa de alinhamento e desalinhamento espiritual. E muitas pessoas, gente, vivem como termômetro. Vamos prestar atenção, gente. Ninguém deixa o sono bater, não. Muitas pessoas, elas vivem a vida como um termômetro. Como é que é o termômetro? O termômetro registra a temperatura. Não é assim? Não é assim que funciona? É ou não é, gente? Vocês estão muito calados. Eu não gosto quando fica calado. Senta aqui, Marli. Senta aqui. Ah, que pena. Pois é. Como é que é o termômetro? A gente está de casaco agora, não é? Porque a temperatura baixou. Não é assim? Aí a temperatura esquentou, a gente tira o casaco. Aí, então, há pessoas que agem como um termômetro. Como é que faz? Se o casamento esfria, o que ela faz? Ela pensa em separar, ela se afasta, ela busca alternativas, é o termômetro. Se o aperto financeiro vem, o que ela faz? Pega empréstimo. Ela é o termômetro. Então, ela não para pensar e para colocar diante de ti, diante de Deus. Eles reagem ao mundo natural como se o mundo natural fosse a causa de todos os problemas. Mas o cristão, ele não foi chamado para ser um termômetro. Fala para a pessoa do seu lado, você não foi chamado para ser um termômetro. Fala, gente. Fala para o Itamar ali, Viviana. Nós fomos chamados para ser um termostato. O que é o termostato, gente? Qual é a diferença do termômetro para o termostato? Vou perguntar aqui para o Felipe. Felipe, você que entende tudo de eletricidade. O que é um termostato? Ele determina a temperatura. Um mede, o outro determina. Estão entendendo? Estou dando uma aula de... É física? Física? Vocês estão entendendo? Estão ou não estão? Sim. Então, o que é o termostato? Aquele que define a temperatura do ambiente a partir de quê? De um posicionamento espiritual. O posicionamento espiritual, ele determina a temperatura do ambiente. A verdade principal que a gente precisa entender hoje é que a nossa vida natural não é um acidente, ela é uma consequência. Pensa aqui, alguns princípios que nós precisamos praticar. Se eu determino a temperatura e eu vejo que o casamento está em crise, você entra automaticamente no modo busca espiritual. Mergulhar. Buscar em Deus, trazer uma resposta, quebrar as maldições, realinhar a comunicação. Você vai definir a temperatura. Se a sua vida financeira está caótica, você não é um termômetro, você vai determinar a temperatura. O que você vai fazer?
vai ver o que está de errado, onde você está falhando. Vai fazer um curso, vai fazer uma capacitação, vai buscar uma aliança, vai se livrar de aliança errada, vai passar a dar o dízimo, vai confiar mais em Deus e menos em você. Então, diante disso, alguns princípios que nós precisamos praticá-los, há alguns princípios que a gente precisa praticar para que sejam regados de fé e abençoados os nossos resultados. Quem quer saber? Quem quer começar a mudar os resultados aí? Primeiro, decidir o que vai alimentar o seu espírito diariamente. Bom, você vai decidir, você quer obras da carne ou obras do espírito. Quando você acorda, a primeira coisa que você faz, você corre para ver as mensagens, a rede social, as notícias, os recadinhos, ou você alimenta o seu espírito com uma palavra? Gente, deixa eu falar uma coisa muito séria. Dependendo de como você começa seu dia, como você alimenta o seu espírito, vai determinar as reações que você vai ter às situações do seu dia. Se você tiver situações difíceis, mas você está alimentado espiritualmente, você vai ter um discernimento aguçado para a tomada de decisão. Você vai estar conectado ao mundo espiritual, vai perceber que aquilo pode ser um laço, aquilo pode ser um ataque, e você vai ter reações diferentes. Agora, se você não está alimentado, você alimentou o seu espírito de obras da carne. Quando eu falo obras da carne, gente, eu não estou, vamos tirar até obras da carne, vamos falar assim, de coisas naturais, notícias, coisas, você não se preparou. Então vai vir um embate, você cai no embate. Você cai na ofensa, você se ofende, você vai para uma briga, você toma decisões erradas. Eu lembro de uma situação que eu vou compartilhar um testemunho meu, tá? Acordei brava pra caramba, eu era um siri na lata, totalmente. Eu sempre andei de carro muito grande, estava numa caminhonete, eu acho, carro grande. Sai de casa, sabe aqueles dias que você amanhece azedo? Eu amanheci azedo. Eu estou aqui no eixo, aí eu acho que eu cortei alguém, eu devo ter feito alguma coisa nesse estilo aí. Acho que não, né, Viviana? Não, eu não faria isso, né? Eu jamais faria isso. Foi. E aí, o que aconteceu? A mulher veio buzinando atrás de mim, gente. Eu persegui essa mulher. O eixo inteiro. Perdoa tua filha. Ela aqui, ó. Não, ela aqui, eu fui fazendo isso o eixo todo até tirar ela da via. Até tirar ela da via. Eu nem pensei no que eu estava fazendo. De manhãzinha, a primeira coisa do dia que eu fiz foi isso. Imagina o bom dia que eu dei para essa mulher. Imagina. Era capaz ela ter capotado e eu não estava nem aí. Isso é um testemunho. Um dia bravo, acordei brava, sem pensar, sem raciocinar. E quando a gente não decide se alimentar da presença de Deus, quando a gente se depara com situações difíceis, nós temos reações desse naipe. Carnais, desesperadas, impensadas, insensatas. Estou dando meu testemunho que eu podia dar do meu marido, não vou fazer isso. Jamais faria isso com boy. Não vou fazer isso com meu boy, né, Marli? Indo para o Mackenzie de manhã, nunca, jamais. Segundo um princípio, ele está semeando em mim, gente, eu tenho que semear nele. Segundo um princípio, decidir a atmosfera que você vai vivenciar. Ei, tem alguém dormindo aí? Não, né? Não basta a geografia, você tem que cuidar da atmosfera. Olha aqui. Gente, Sodoma tinha uma geografia linda aos olhos. O local era maravilhoso aos olhos humanos, mas ele não tinha a presença de Deus. A atmosfera era uma atmosfera de ímpio, de pecados dos mais horríveis. Ali, eu não sei se foi ali, mas eu acho que foi ali que começou
todo o pecado de lesbianismo, sadomasoquismo, homossexualismo, tudo foi aqui na origem de Sodoma. E ali não havia presença de Deus, o ambiente cheirava pecado. Uma coisa, gente, é a geografia, outro é a atmosfera. O problema não é você ter que ir num evento mundano. Eu vou toda semana em evento mundano. Vocês estão chocados? Não fiquem, faz parte do meu trabalho. Só que aquela atmosfera daquele lugar é que não pode entrar em mim. Vocês estão entendendo? O local, a doutora Cleia, conviveu ali no Senado por muitos anos, não foi, doutora Cleia? 16 anos. Como é que é o ambiente? É um ambiente bonito, né? As pessoas arrumadas, elegantes, não é assim? Todo mundo com cara de rico, não é? Mas a atmosfera é o quê? Horrível. É um peso espiritual tenebroso. Então, uma coisa é você ter que fazer parte, ir para um evento, e isso não, a energia daquele local não pode entrar em você, os conselhos daquele local não podem direcionar a sua vida, a sedução daquele local não pode seduzir, aquilo que a mesa deles não pode ser a sua. A conduta deles não pode ser a sua. A atmosfera daquele lugar não pode pautar a sua vida embora a sua geografia esteja ali. Por isso que a Bíblia fala que nós estamos no mundo, mas nós não fazemos parte do mundo. A Bíblia fala isso. Gente, aqui, igreja, é lugar de se alimentar, de crescer, de romper. Mas a gente vive lá fora. Lá fora que a gente vive. Você acha que você ficou crente, vou viver numa redoma? Não. Você convive no seu trabalho. Pastor João viveu quantos anos na aeronáutica? 35? 34 em ambiente militar. Ambiente de disciplina. Né? Para mim, são os mais inteligentes da sociedade, aquele povo lá. Eles fazem curso. Meu marido, eu vou investir, gente. É o homem mais inteligente que eu conheço. E bonito. E bonito, gente. Bonito, cheiroso também. E humilde. Dia dos Namorados está chegando, gente. Vamos aí. Vamos investir que está chegando. Está chegando. Então, o que acontece? A gente, pastor João viveu 34 anos na Força Aérea. Conviveu, olha, vou falar uma revelação aqui, ele pilotou para Dilma e para o Lula, gente. Ele não podia livrar o Brasil, porque senão ele não seria meu marido hoje, eu seria viúva, isso não poderia ter acontecido. Tudo bem que ele podia estar naquele avião que ejeta, que nem aquele estado. O Rodrigo, cadê o Rodrigo? Corta essas partes, tá, irmão? Terceiro princípio, gente, só para descontrair um pouco. Terceiro princípio. A gente está brincando aqui, mas vocês não percam o fio não, hein? O foco não, isso aí, André. Terceiro princípio, decidir tratar a raiz antes de gerenciar os sintomas. Gente, olha essa. Hoje, quando eu estava preparando essa palavra, eu lembrei de algumas pessoas. Eu confesso a vocês. Muitas vezes uma pessoa se separa, aí casa com outra, e os problemas só se repetem. Por quê? Simplesmente porque não tratou a raiz do problema. Aí troca de vítima, apenas troca de vítima. Mais nada. Repete os mesmos problemas. Repete. Aí acha que o problema era por causa da outra mulher. Ou por causa do outro homem. Não, o problema era ele ou ela. Se seu problema de saúde é uma vida sem regra, não adianta mudar de médico, viu, gente? Vai só gastar mais. Vai mudar de medicamento. Não adianta, não adianta. Você vai ter que, se você continuar fazendo o que você está fazendo, não adianta mudar de médico, mudar de remédio. Sabe, em todas as áreas da nossa vida, a gente precisa identificar a raiz dos problemas.
Se seu problema é desonestidade, onde você for trabalhar vai dar problema, gente. Vai dar problema enquanto você não for lá na raiz do seu problema, ser confrontado, ser liberto, parar de ser desonesto. Não adianta, só muda o local. Tem que tratar a raiz do problema, não é o sintoma. Se você é uma pessoa mentirosa, invejosa, todo relacionamento que você vai ter vai te dar problema. Todo. Ou a pessoa, essa pessoa fez isso comigo, fez aquilo. Não, não é você que tem que ser tratado. Então, a gente precisa entender a busca. A gente tem que buscar entender a raiz dos nossos problemas. A raiz desse comportamento nosso. Do nosso comportamento repetitivo. A gente tem que identificar, tem coisas na minha vida que eu debruço em Deus, eu falo, Senhor, me mostra a porta. Qual foi a porta aberta? Eu quero fechar essa porta. E é uma humildade nossa, entender que todos nós temos áreas da nossa vida que a gente tem que tratar a raiz do problema. Porque a gente fica achando que a solução é trocar de cônjuge, é ganhar mais dinheiro, é trocar de trabalho. Eu estou sendo injustiçado aqui, eu estou sendo injustiçado, estou sendo injustiçado, estou sendo injustiçado. Ei, peraí, será? Cadê a raiz? Vai para a raiz. Todo mundo te ofende. Por quê? Porque você tem um espírito de ofensa na sua vida. O problema não é os outros que estão te ofendendo. É você que tem que tratar uma baixa autoestima, você que tem que expulsar o espírito de ofensa. O espírito de ofensa é uma das piores desgraças que tem na vida de uma pessoa. Eu já preguei sobre o espírito de ofensa. Ele é confrontador, ele é terrível. Quarto, decida por escolhas espirituais antes de desistir. A pessoa jogando a toalha, desistindo das coisas, desistindo de casamento, desistindo de relacionamento com o filho, desistindo de passar num concurso, de estabelecer um crescimento financeiro. Ei, vai para as decisões espirituais. Deus não resiste a um coração quebrantado. As nossas orações sinceras, a nossa vida no altar, ela chega até Deus. Ela chega, sabe? Se falta paz na sua casa, consagra o seu lar em oração. Seja repetitivo. Olha, todos os dias, quando a gente tem uma prática. Tanto quando a gente vai para levar o Benjamin para a escola, quando é o pastor João saindo, ou quanto é eu com a minha equipe de trabalho saindo, a gente ora no carro. A primeira coisa que a gente faz é orar, abençoando o dia e tudo. Muitas vezes a gente faz isso e pensa assim, não está fazendo diferença, só estamos abençoando, está quase um ato religioso, mas não é. Esses dias eu mandei meu carro de trabalho para revisão. Na hora que viu, para quem entende melhor, né, tinha um rasgão desse tamanho no pneu de trás que nós não vimos. Nós só andamos em alta velocidade. Por um pouco aquele pneu não estoura, a gente não sofre um acidente. Quem sustenta todos os dias é Deus. Quem guarda todos os dias é Deus. E eu quero falar para vocês, oração funciona, consagração da sua casa, da sua família funciona, sabe? Se falta direção na sua carreira profissional, jejua. Jejua, busca sabedoria que vem do alto. De repente, se sua vida travou em medo, busca a direção de Deus, busca uma direção na área que for da sua vida, mas não desista. E Jesus, ele falou um versículo, gente, que é uma resposta a todo esse alinhamento que nós precisamos, que determina um futuro brilhante na nossa vida. Que é Mateus 6,33. Coloca aí no negócio aí para mim, por favor. Busque primeiro o reino de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Gente, as coisas acrescentadas que nós tanto queremos, que é provisão, paz, direção, sustento, são a consequência natural de uma decisão priorizada, que é buscar primeiro o reino de Deus.
É quando você está prestes a fazer algo, aí você lembra, opa, Deus não está nisso. Deus não se agrada disso. Eu tenho que priorizar o que Deus pensa sobre isso antes de tomar as minhas decisões. Quem é governado pelos princípios de Deus, gente, não se importa com migalhas do mundo, não. Não se importa. Abraão, ele não se importou com a terra que sobrou para ele. Presta atenção nisso. Ele sabia que ele podia ficar com deserto, mas porque havia um alinhamento de Deus com ele, Deus tornaria aquele deserto em um oásis. E toda a história de Abraão foi desse jeito. Abraão, ele mudou as tendas para Hebrom, ali edificou um altar para Deus, enquanto o que acontecia? Ló caminhava em direção a Sodoma. Um caminhava em direção ao altar. O outro caminhava em direção ao mundo. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Nós não acertamos sempre. Muitas vezes nós tomamos direções que Deus não se agrada. A gente toma. Só que a partir do momento que a gente decide, a Marli gosta muito de falar, descer. A partir do momento que a gente decide se dobrar para Deus, falar, Senhor, realmente, olha, eu estou sendo fraco nesse aspecto. Eu estou falhando. Não está legal. Mas insiste em vir para o altar. Insiste em estar na presença. Insiste em, sabe, estar. Deus muda a chave. A gente não pode optar. A gente não pode simplesmente desistir e falar assim, não tem jeito, já vou meter o pé mesmo, porque não dá não. Abraão, ele apontava para o altar o tempo todo. A gente pode até errar, mas a gente precisa voltar. A gente precisa apontar para o altar. Não foi o acaso que determinou o destino tão antagônico dos dois, não, gente. Não foi o acaso. Foram as escolhas, as decisões, foram o que eles fizeram das oportunidades que eles tinham da vida deles. E eu pergunto para vocês hoje, o que vocês vão decidir hoje? Sabe, escolhas por vistas ou por princípios? Muitas vezes, algumas escolhas atraentes por vistas são só as planícies de Sodoma. Só as planícies de Sodoma. Atraente aos olhos. Animantes. Mas Deus não está lá, não. E isso aí pode te escravizar. Isso pode destruir a sua vida. Sabe, a gente precisa descansar na promessa de Deus. Porque aquilo que é uma aparente perda por decisões, tem horas que parece que a gente recua, né? Para fazer aquilo que está na vontade de Deus. Tem horas que a gente se sente ofendido num relacionamento, um relacionamento que não foi respeitoso. E aí a gente se dobra a continuar com a pessoa, pagar o preço para estar ali. E a gente pensa assim, puxa vida, eu estou recuando, estou me humilhando. Não, mas quem honra é Deus. Sabe, as aparentes perdas em Deus, elas são grandemente recompensadas por Ele. Não queira inverter a ordem de Deus, não, sabe? Não corra atrás das consequências. A gente tem que correr atrás das causas. A gente tem que fazer uma avaliação hoje sincera da nossa vida. Então, a gente precisa ir para o quarto, fechar a porta. Tem horas que o meu quarto é minha mente. É quando eu estou no carro. É quando eu estou em algum local que eu não posso, não tenho um quarto disponível, não estou na minha casa. Mas é o momento da minha consciência. Que eu me dobro, eu busco intimidade com Deus, eu peço ajuda. Sabe, o céu, ele responde a nossa fidelidade. Deus ama esse relacionamento. Deus ama. E se você tiver alguma dúvida sobre como decidir na sua vida, qual caminho a tomar. Se você fala assim, pastora, mas tem horas que eu acho que isso é de Deus, mas aquilo é de Deus, mas isso aqui é... Né? A gente tem horas que a gente está com dúvidas. Eu quero que coloque Provérbios 9, 10 na tela. É o grande norteador. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento dos santos é o seu entendimento. Quando você estiver com dúvida, você tem que ir lá
Eu estou tomando essa decisão no temor de Deus? Eu estou temendo a Deus nessa decisão? Então a sua decisão tem de ser assertiva. Eu sinto que a gente hoje está numa noite de Santa Ceia. Normalmente, Santa Ceia é um momento da gente se lembrar da nossa comunhão com Deus. É da gente se lembrar que nós temos uma aliança e um dia fomos resgatados. É um momento que a gente está comendo o pão, se fortalecendo, que a gente está... Porque o pão e o vinho, ou suco que nós tomamos, o sentido dele é espiritual. E o resultado é na nossa vida. Se nós não tivermos o discernimento que quem governa a nossa vida são os bastidores espirituais, nem tomar a ceia vai ter sentido em nossas vidas. A gente precisa discernir a nossa vida e tomar a ceia. A gente precisa falar, olha Deus, eu entendi hoje. Então, existem raízes que eu tenho que buscar, eu tenho que alimentar a minha fé todos os dias, eu não posso desistir, eu tenho que andar pautada na direção, eu tenho que buscar o temor do Senhor, existem alianças e ciclos que têm que ser fechados, a minha vida precisa ser direcionada pelo Senhor, porque eu quero viver o novo. Então, eu quero que você fique de pé para nós orarmos, e em seguida a gente vai tomar a Santa Ceia. Amém? Feche seus olhos. Tem uma música aqui? Tem a música? Então, enquanto... Eu quero uma música final. Enquanto essa música estiver tocando, eu gosto muito disso. Tira um minutinho seu com Deus. Medita por alguns minutos na palavra que você escutou aqui. Porque certamente essa palavra não veio de mim, porque hoje mesmo eu tinha dito a Marli que eu ia ministrar outra palavra. Eu ainda compartilhei com ela, mas Deus me levou a trazer esta palavra para vocês. Para mim, que a palavra não é só para vocês não, gente. Ela começa em mim aqui. Ela começa em mim.